Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Rafael do site Imigrar e eu venho trazer mais um vídeo sobre imigração canadense para vocês. Antes de tudo, por favor, se inscreva no canal e deixe seu like. O like é muito importante para mim, pois é o feedback que eu recebo de vocês, se vocês estão gostando dos vídeos ou não. Eu vou trazer aqui para vocês hoje, província de Alberta. Eu postei o último vídeo sobre Ontário, dizendo que dependendo da idade da pessoa, talvez Ontário não fosse uma das melhores opções para imigrar para o Canadá, certo? Dependendo da idade e de outros fatores. Assista lá o vídeo, tá aqui o card aqui em cima, então, em algum lugar aqui, não sei onde é que vai estar. Então, assistam lá, tá? Não vou me repetir. Aí, várias pessoas mandaram mensagem lá no Instagram, por exemplo, dizendo, então vou ver Alberta, Calgary, por exemplo, Edmonton e etc. E aí aí eu senti assim, né? Eu disse, olha, dependendo da sua idade também, Alberta, talvez junto com Ontário, fica ali em segunda posição, se não a primeira de pior província para imigrar. Não a província em si, tá, gente, pessoal? Alberta é uma província maravilhosa. Eu moraria lá. Estou falando da imigração, para quem quer imigrar, certo? Então, vamos aqui juntos ver qual é o meu raciocínio e vou entrar lá no site, vou mostrar para vocês o que eu estou falando direto da fonte oficial. Vocês tiram as conclusões de vocês, tá legal? Bem, pessoal, estou aqui no site oficial de Alberta, né? O AINP, que é o Escritório de Imigração Provincial de Alberta, e vou falar dos 3 processos de imigração que a Alberta tem. Ele só tem 3. Aliás, eu vou falar só de 2, porque esse aqui, né, o de fazendeiro, eu não irei falar. Esse tipo de pessoal contrata consultores ou empresas para fazer o processo de imigração deles. Então vamos focar aqui no AOS, que é a minha tradução livre Oportunidades de Alberta, e no Alberta Express Entry, que é para o pessoal que quer imigrar através de Alberta pelo Express Entry, o sistema federal de imigração, né? Então vamos lá. Eu vou falar aqui, gente, só o principal, tá? Porque senão o vídeo ia ficar longo. Lembrando que você tem a opção de acelerar aí o áudio para a pessoa falar mais rápido. Então vamos lá, eu vou apontar os principais detalhes porque eu acho que Alberta é, junto com Ontário, uma das piores províncias para quem quer adotar a tática do PGWP e não tem, por exemplo, a certeza absoluta que irá conseguir migrar pelo Express Entry. Se você tem certeza absoluta que vai conseguir migrar pelo Express Entry, então tudo bem, se arrisque, não tem problema. Mas se você acha que talvez é melhor não ter uma única opção, então esse vídeo vai ser bastante interessante para vocês. E eu vou mostrar os principais pontos aqui no site, lógico, com a informação oficial, para vocês entenderem minha linha de raciocínio. Esse processo, vocês podem ver o AOS, tá, gente? Você tem que ter, no momento que eles começarem a processar sua aplicação, você tem que ter uma autorização de trabalho válida no Canadá, tá? Ou seja, não vale para quem está no Brasil querendo imigrar para o Canadá. Você não vai conseguir imigrar aí do Brasil usando Alberta. Algumas províncias são possíveis, mas essa categoria de Alberta não é possível, essa categoria em específico, tá? E aqui ele mostra algumas formas de como você pode conseguir uma autorização de trabalho, por exemplo, através da LMIA, etc e tal, tá? Mas eu vou focar no PGWP, né? Que é uma das opções mais utilizadas pelas pessoas. Depois leiam tudo aqui que está no site, tá, pessoal? Vou falar só os pontos principais, como eu falei. E aqui começa já uma das piores coisas, na minha opinião, né, de Alberta em matéria de imigração, né? Que é a lista de profissões que não pode imigrar para Alberta, exatamente, né? Essas profissões, desculpa, você não imigra de jeito nenhum, independente do tipo de visto. Você pode tá trabalhando lá em Alberta, tem uma job offer, não interessa, você não imigra, beleza? Então, vocês depois leem aqui a lista, tá? Tem algumas profissões que eu acho que a maioria dos brasileiros nem iriam entrar, como, por exemplo, escritor, né, de livro, cantor, cadê uma que eu vi aqui antes? Que, por exemplo, essa aqui, né, que é cuidador, babá, né? E essa aqui que é cuidador, por exemplo, na lista, tá? Então, tem algumas profissões que é caçador, né? Então, tudo bem, não tem muito problema. Mas
tem essa lista aqui, tá? Essa lista que impede essas profissões de migrar. E o pior é que não é só isso, tá? Se você tiver um PGWP, aquela é para qualquer tipo de trabalho. Se você tiver um PGWP, não só você tem que olhar aquela lista, como existe ainda outra lista que também com profissões que também você não pode imigrar, certo? Outro detalhezinho é que a partir do dia 1º de abril de 2019, ou seja, já passou, então se você ainda vai vir, dependendo do tipo de estudo que você fizer na província, está aqui o link, depois olhe direitinho, a sua ocupação em Alberta tem que estar relacionada ao seu estudo, né, superior feito fora do Canadá, tá? O que isso quer dizer, gente? Que você vai ter que, no Canadá, lá em Alberta, trabalhar em uma profissão, né, conseguir um emprego de algo que esteja relacionado ao que você estudou no Brasil. Se você for uma pessoa que estudou numa área no Brasil, vamos dizer que você se formou, sei lá, advogado, mas trabalha como programador de computadores, de computação, né, desenvolvedor de software, já melou, porque não tem como você conseguir um emprego de advogado em Alberta, porque é uma área regulamentada, tá? E tem vários outros casos que entrariam nesse sentido. É só um exemplo que eu estou citando. Então, é mais um empecilho, né? Você não pode, por exemplo, mudar de área, tá? Você não pode mudar de área em Alberta, você tem que fazer um curso exatamente na área que você tinha no Brasil. Você está pretendendo mudar de área, né? E não só isso, tem que aceitar um emprego também ligado a isso. Isso é também um fator chave, né? Porque tem províncias que não importa se eles só pedem que você tenha experiência profissional em NOC 0A ou B, não importa o que você fez no Brasil, etc e tal. Já em Alberta não, tem que estar intimamente ligado, tá? Mas como eu falei, tem a terrível lista, né? Aquela lá de cima, tá? Lembrando que quem tem PGWP tem que olhar essa lista e essa lista, tá? Tá aqui a lista. Então depois vocês leiam todas as profissões, inclusive algo que me saltou aos olhos quando eu vi isso aqui há algum tempo atrás, é que eles não querem, por exemplo, gerentões de TI, né? O que é bem bizarro, já que a maioria das outras províncias aceitariam de bom grado gerentões de TI. Engenheiro civil eles não querem, né? Engenheiros elétricos e eletrônicos eles não querem, tá? Não querem também eletricista, não querem eletricista industrial, encanadores, e aqui embaixo também não querem, por exemplo, supervisores da área de petróleo e gás e coisas químicas, etc e tal. O que é bizarro, já que não é bizarro, né? É porque o pessoal pensa assim, Alberta, petróleo. Era, né? Mas a crise do petróleo tá grande, pessoal. O preço do petróleo tá muito baixo e é por isso que eles não estão querendo mais supervisores da área de petróleo e gás, por exemplo, certo? E aí agora vem, já não basta ter essa lista e a outra lista, tá? Para quem tem PGWP, tem um outro detalhe que talvez você não pensou ainda, mas eu vou falar agora, é que essas listas mudam, tá? A Alberta pode vir aqui e tirar uma profissão, adicionar outra profissão, mudar completamente a lista e não importa se você já está estudando ou trabalhando na província, você perdeu o seu direito de imigrar, porque como eles falam aqui em cima, você pode ler depois, no momento que eles começarem a analisar o seu processo, tá? Não é no momento que você chegou em Alberta ou começou a trabalhar. Então você pode chegar, olhar as duas listas e dizer, Rafael, minha profissão não está na lista, ótimo, vou para Alberta estudar e depois imigrar, ótimo. Mas, e aí você está aqui não, né, que eu estou em Montreal, você está lá em Alberta, muito lindo e maravilhoso, ou linda e maravilhosa, e aí, bam, Alberta bota sua profissão em uma das duas listas, e aí, né, só sobra o Express Entry. E se você não tiver a pontuação do Express Entry? E se você fizer o IELTS e não conseguir uma nota boa no idioma? Se você não tiver uma idade que compense isso, né, o pessoal aí de entre 20 e 29 anos, o que é que você faz? Chora, volta para o Brasil, né? Então, tem esse detalhe que você tem que pensar antes de escolher a sua província.
Agora vamos falar do Alberta Express Entry Stream, tá? Esse processo, gente, para começar, já para deixar bem claro, ele é muito passivo. Aliás, ele é totalmente passivo. Que isso quer dizer que você não tem controle algum, não tem nada que você possa fazer para garantir que será chamado pela província. É a província que decide, a província que vai lá e te pesca, vamos dizer assim, no Express Entry, tá? Não tem, porque algumas províncias deixam, pedem para você se cadastrar no site deles e aí eles fazem esse match do seu perfil no Express Entry com o perfil que você entrou na província deles, aí eles fazem essa relação, esse link. A Alberta não, você tem que esperar lá no Express Entry e torcer para ser chamado, tá? Tem algumas coisas que eles falam aqui, eu vou mostrar para vocês rapidamente, que podem aumentar suas chances de ser chamado ou chamada, mas que não é garantia alguma, beleza? Pois vamos lá, vamos ver. Então, você pode chegar a receber uma notificação de interesse, que é o que eu digo como que eu chamo de ser pescado por Alberta lá no Express Entry. Se você tiver um perfil ativo, obviamente, né, tem que estar ativo lá no sistema federal. Você tem que ter marcado Alberta como uma das suas opções que você moraria. E aí aqui entra uma coisa bem subjetiva e estranha que eu acho bem difícil de decifrar, que eles falam que você tem que estar trabalhando em uma ocupação que suporta o desenvolvimento econômico e a diversificação da economia de Alberta. Não existe essa lista, ninguém sabe quais são as ocupações que suportam o desenvolvimento e a diversificação da economia de Alberta, né? Parece palavra de político, né? Promessa de campanha de político, infelizmente, ninguém sabe, então fica aí mais um critério subjetivo. Você tem que ter uma nota de no mínimo 300 no Express Entry, que é baixa, né? Vamos ser sinceros, não tem muito problema. Algum desses fatores podem aumentar as suas chances, né, de receber MEI, né? Podem aumentar, não é garantido de receber uma notificação de interesse de Alberta, de ser pescado por Alberta. Se você tiver uma job offer, né, ou experiência profissional lá em Alberta, se você tiver um diploma canadense, certo, né, superior, ou se você tiver um parente morando em Alberta, pai ou mãe, filho, irmão ou irmã. E aí pode sim aumentar suas chances, apesar de que não é garantido. Vai que a sua profissão não suporta a diversificação e diversificação e o desenvolvimento econômico de Alberta, então não adianta, eles podem não te chamar por causa disso, certo? E também eles dizem alguns fatores que vão abaixar as suas chances de receber uma notificação de interesse, ou seja, de ser pescado, né? Eles dizem abaixar, mas provavelmente estão dizendo nem tente, né? Se o seu perfil do Express Entry estiver expirando em 3 meses ou menos, se você estiver trabalhando em uma daquelas profissões daquela lista, se lembra, em uma das duas listas, tá? Que eu mostrei lá em cima. Então, se tiver uma daquelas profissões, provavelmente não é uma boa ideia, tá? E se a sua profissão tiver um alto volume de recebimento de pedidos lá de Alberta. Por sorte, tem essa lista, tá? E eu vou mostrar para vocês quais são as profissões que eles estão mais recebendo pedidos, porque se você tiver essa profissão, provavelmente eles não vão te chamar, porque é como se eles dissessem que já está saturado, está ficando saturado, e eles não querem, né? Bem, tá aqui a lista, né? Eu disse a lista de profissões que eles têm, recebem muitas aplicações, tá? Então, provavelmente não seja interessante tentar. Você pode ir lá marcar no Express Entry Alberta, não custa nada, né? Você clica lá e pronto, sem problema nenhum. Tá aqui, né? Supervisor do serviço de comida, cozinheiro, supervisor de comércio, né? Assistente administrativo, motorista de caminhão, técnicos em contabilidade, o pessoal que cuida aí de criança, professor, né? E assistente também, então entra assistente que ensina criança e outras profissões que eu acho que não quiseram, nem vou falar. Então, essas profissões talvez você não vai receber um pedido lá no Express Entry. Gente, o que acontece é que às vezes as pessoas vão pesquisar sobre imigração para Alberta e acabam lendo coisas que já não são mais válidas. Por exemplo, antigamente, né, não tão antigamente assim, até 2018, existiam 3 programas
de imigração em Alberta que eram sim acessíveis, tá? Não eram nada difíceis, chegando a se comparar até com províncias que ainda que tem um programa de facilitado. Quais eram esses programas? Era o Skilled Worker, o International Graduate e o Semi-Skilled Worker, né? Mas você pode ver que desde 14 de junho de 2018 eles não estão mais aceitando aplicações, tá? Então, não dá mais para imigrar através desses programas, que eram programas, como eu disse, acessíveis, e aí só nos restam aqueles outros dois que eu falei anteriormente. Por isso que deu essa guinada aí de 360 graus, passou de uma província que tinha programas acessíveis para uma província que não tem programas tão acessíveis assim, certo? O Skilled Worker, a pessoa imigrava com um job offer de um empregador de Alberta, simples assim, tá? Tinha outros critérios, linguística, etc., mas o básico, o principal, era ter uma job offer válida de um empregador de Alberta, né? O International Graduate, como o nome diz, era para quem ia estudar em Alberta, né? Depois de formado, se você recebesse um job offer, você poderia tentar buscar a sua imigração, certo? Que era o caminho que muitas pessoas com PGWP tentavam fazer até pelo menos o dia 14 de junho de 2018. E o Semi-Skilled Worker era um programa para profissões de NOC C e D, tá? E aí existia uma lista de profissões. Se fosse uma profissão que estava na lista, você poderia conseguir migrar, talvez, através desse programa. Por exemplo, garçom estava na lista. Se você trabalhasse garçom em Alberta, você poderia tentar imigrar por esse programa, por que não? Né? Mas, como eu disse, estão fechados, e é por isso que é importante sempre entrar nos sites oficiais, porque pode ser que você esteja pesquisando algo que já está vencido, né? Vamos dizer que você vê um artigo dizendo o processo de imigração em Alberta é bom, né? Mas aí era até junho de 2018 e não é mais, tá? Por isso que é importante sempre estar acompanhando o site oficial. Até mesmo no meu site eu sempre deixo o link oficial por causa disso, porque as coisas vencem. Então, pessoal, Alberta anunciou aí seu plano de recuperação da província, que é um plano bom, mas para quem está lá. Quem quer imigrar através de Alberta não é um bom plano, e eu vou explicar por quê. Aqui nessa parte, eles falam que vão aumentar em muito a lista de ocupações que não podem ser usadas para imigrar para Alberta, né? Não é com essas palavras que eles falam, mas se você ler e comparar com o que eu já disse, basicamente é isso. Se lembra lá daquela lista que eu falei antes, aquela lista de profissões que não pode migrar? É isso, eles vão botar a maioria, eles falam aqui, vão botar a maioria das ocupações naquela lista, tá? Vão deixar só ocupações especializadas e que esteja provado por A mais B que realmente está em demanda lá na província, né? Que não tem ninguém suficiente. Então essas ocupações especializadas, que ninguém nem sabe quais são, talvez da saúde, por exemplo, eles vão deixar fora da lista. Tá? Mas vai aumentar bastante as ocupações que não imigram por Alberta, certo? Eles até vão criar um novo programa de imigração, Alberta Advantage Immigration, que vai ter 4 novas categorias, mas é para empresários, né, pessoal? O pessoal que vai fazer startup, empresas de tecnologia, etc. Tá? Então, não é para a maioria das pessoas que estão assistindo esse vídeo, porque vai demandar muito dinheiro. E o último ponto que eu quero falar disso aqui, tá, que afeta diretamente os imigrantes, é que eles vão reduzir a nomeação para residência permanente em 1/3, né, temporariamente. Ou seja, eles vão dar chance para os albertanos desempregados, né, terem a chance de conseguir os empregos primeiro, antes dessas pessoas. Tá? Então, se já estava difícil, vai ficar mais difícil ainda. Eles vão chamar 33% a menos do que teriam direito de chamar para imigrar através da província, certo? Então, eles vão escolher a dedo, talvez, as pessoas. Por isso, se já estava difícil, agora complicou. Então, pelo menos, pelo momento, Alberta mostra que não é uma boa opção para quem não tem um perfil forte para o Express Entry. Então, pessoal, é isso que eu tinha para mostrar para vocês, tá? Viram como tá meio complicado. Em um, você não tem escolha nenhuma, que é o Alberta Express Entry, e no outro, vários critérios bem subjetivos, tem as duas listas, e se eles mudarem a lista, você está lá tá estudando, e pá, entra a sua profissão na lista, e aí você não pode mais imigrar, acabou, se estava lá fazendo 6 meses de faculdade, ou até pertinho de terminar, ou mesmo estava trabalhando lá, estava juntando o tempo de experiência profissional necessário, que são 6 meses, no mínimo, para poder começar a pensar em aplicar através de Alberta. Aí você está lá em Alberta trabalhando, aí pá, sua profissão entra em uma das duas listas, e aí, né? Por isso que eu queria avisar, deixar as pessoas cientes desse risco, tá? Tem província bem menos criteriosa
que é Alberta e Ontário, por exemplo, tá? Então não são duas províncias que eu aconselho para os meus clientes de maneira alguma, por essas questões de você poder botar tudo a perder. Como eu já disse várias vezes, se você tem um perfil estelar lá no Express Entry, você sabe que vai ser chamado, vai lá, se arrisca sem problema nenhum, que aí você vai pelo processo federal e escolhe qualquer lugar para morar. Mas você poderia ir para outra província e ir lá tentar o Express Entry, se conseguir se mudar para Alberta, pois o Express Entry deixa você morar em qualquer lugar, exceto Quebec. Se não, aí você, como eu disse no vídeo passado, esquivou a bala, porque se você não conseguiria nessa outra província, você não teria conseguido em Alberta, e aí você teria até que voltar para o Brasil. Mas se você estiver numa província que é bem menos subjetiva e complicada que Alberta e Ontário, aí você, se não conseguir pelo Express Entry, você vai pela província, né? Você imigra através da própria província e aí você garantiu uma forma de migrar e não ficar preso, tá? Então, lembrando, deixa seu like, se inscreve no canal e comenta aí se você gosta desse estilo, de eu ir lá no site, mostrar e tal, é muito importante para mim, beleza? E até a próxima. Fui!